Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, antes de começar esse momento de meditarmos na palavra do Senhor, trazer, ainda que distante, um abraço carinhoso à primeira IPI de São Luís do Maranhão, bem como ao reverendo Samuel, ao seu conselho, aos irmãos e irmãs que estão participando desse momento de vigília. O texto que eu vou compartilhar com os irmãos é um texto que tem acompanhado a minha vida em oração, em meditação, todo esse período de isolamento social, de distanciamento, desde os primeiros dias da pandemia, quando os primeiros casos foram relatados no nosso país e aqui especificamente no Distrito Federal. O Espírito do Senhor tem me falado nesse texto, me trazido ao coração ensinamentos, direção, para enfrentar esse tempo, para enfrentar esse momento. E eu quero rogar ao Senhor que essa mesma palavra que tem falado ao meu coração possa também falar ao seu coração e à sua vida. Nós vamos ler um texto bastante conhecido que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um texto tão conhecido, não é? Um texto tão lido, tão pregado, tão cantado, tantas músicas, tantas canções que nós entoamos para as nossas crianças, nos nossos cultos, os nossos hinos, nos falam desse mar em que Jesus atravessou tantas vezes com os discípulos, tantas tempestades, tantos momentos milagrosos. Boa parte do ministério de Jesus é vivido, grande parte do ministério é passado na região da Galileia, nas cidades que estão à beira do lago de Genezaré, que também é chamado de Mar Tiberíades, ou o Mar da Galileia, que se refere ao mesmo local. Esse texto, tão conhecido, tem verdades tão maravilhosas para a nossa vida. Eu quero convidar você que possamos lê-lo numa perspectiva diferente. Quero convidar você que voltemos, como se pudéssemos voltar no tempo e também entrar no barco com Jesus e os discípulos. Mas antes de entrar no barco, precisamos dar uma olhada para saber o que está acontecendo. Em que lugar estamos? Quais são as circunstâncias que estão à nossa volta? Então vamos imaginar isso. Jesus está em Cafarnaum, na região de Cafarnaum. Era uma das muitas cidades que ficavam às margens do mar da Galileia, do lago de Genezaré, ou como João sempre o chama, Mar Tiberíades. Eles estavam em Cafarnaum e Jesus decide ir atravessando o lago para o outro lado do lago, na cidade de Gadara. A cidade de Gadara, que hoje é chamada de Unqueis, que é uma cidade da Jordânia. Essa cidade existe até hoje, com outro nome. Quando Marcos nos conta esse relato, nos conta de maneira em que os fatos são tão nítidos, são tão vívidos, são tão maravilhosos, porque são contados por alguém que estava vivendo o fato. Há detalhes no texto que são percebidos
só podem ser percebidos nessa perspectiva de alguém que estava vivendo o fato e que conta o fato. É por isso que o Dr. Balkan, quando escreve o seu livro, Os Evangelhos como Testemunhas Oculares, ele nos mostra que aqui, se nós colocarmos o texto na terceira pessoa do plural, nós vamos entender o texto com maior exatidão. Porque Marcos aqui, quando ouviu essa história, simplesmente trocou a terceira pessoa do plural, nós, pela primeira pessoa do plural, eles. E eu quero fazer esse exercício com você. Eu quero ler o texto, então, como se a pessoa que contou o texto, a pessoa que contou o fato, estivesse nos contando agora. Naquele dia, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus nos disse, vamos passar para outra margem. Nós despedimos a multidão e levamos assim como estava. E os outros barcos nos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Nós o acordamos e dissemos, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou para nós, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Nós ficamos possuídos de grande temor e falávamos uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar na Bíblia representa em várias situações o perigo, o obstáculo a ser vencido. É só nos lembrarmos da travessia do povo de Deus pelo mar, quando Deus teve que intervir para abrir o mar, para que o povo passasse e fosse livre da perseguição dos egípcios. O mar é obstáculo a ser vencido. O profeta Isaías, no capítulo 51, verso 10, falando da volta do povo de Deus, do exílio da Babilônia, desse retorno do povo do Senhor para a terra, que era a terra prometida. Isaías vai dizer que não és tu, Senhor, que secou o mar, as águas do grande abismo, não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos. E o profeta Isaías cita essa palavra, fala essa palavra como palavra de esperança para o povo que estava no exílio, dizendo que o mesmo Deus que havia aberto o mar para que o povo passasse é o Deus que traria o seu povo de volta para a terra. Mas o texto também nos aponta um temporal, que não é apenas um mar, eles estão nesse barco, eles estão para atravessar esse barco, mas tem um temporal. Temporal é sinônimo de desordem, de descontrole, daquilo que é imprevisível, daquilo que é instável, daquilo que é caótico, daquela situação que nós não temos controle. Os temporais chegam sem mandar aviso, eles chegam sem mandar notícia. E quando nós descobrimos meios para alertar-nos desses temporais, desses tufões, nós não podemos nos livrar dos danos que eles causam, nós não podemos livrar da destruição que eles causam. O Mar da Galileia, que está sendo atravessado, e não se esqueça, nós estamos no barco atravessando. Esse Mar da Galileia tem temporais muito comuns. O lago de Genezaré, que é um lago doce, de água doce, fica 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O que acontece é que cria-se sobre o Mar da Galileia, durante as horas do dia, um ar quente, e o ar frio que vem, que é soprado do mar, das regiões do mar Mediterrâneo, fazem com que haja temporais quase que esporadicamente, entre 2 e 5 horas da tarde. Esses mesmos temporais podem acontecer também nas madrugadas. É por isso que os viajantes evitavam navegar, trafegar, né, por esse lago nesses horários
que eram horários em que poderiam acontecer os temporais. Os discípulos, diante do temporal, ficam desesperados. E não é para menos. O perigo é real. O perigo é real. Um temporal no meio de um lago, cuja profundidade média é 25,6 metros. Um lago profundo. Não um lago que é relativamente grande, que é tão grande que é chamado de Mar da Galileia, fazem com que os discípulos fiquem apavorados com o fato desse barco só sobrar. Então eles sabem do perigo que é real, da situação que é absurda, e eles não sabem como lidar com isso, eles entram em desespero. Nós não enfrentamos assim também, muitas vezes, o mar dos nossos obstáculos, situações que nós olhamos e não sabemos como transpor. Nós temos um barco, mas o mar continua sendo o mar e o temporal continua sendo temporal. Não é assim a vida? Olhamos e achamos que temos controle, pensamos ter os meios para controlar a fúria do mar, a fúria dos temporais. Afinal de contas, nós temos um barco. Nós somos profissionais da pesca, nós vivemos tantas vezes nesse barco, passamos tantas vezes por esse lago, nós confiamos que podemos vencer apoiados na nossa experiência, somos experimentados, já vivemos tantas vezes passando por esse lago, por esse mar. Quantas vezes atravessei por esse lago, talvez Pedro tenha dito. O horário é seguro para atravessar, talvez tenha dito Tiago, ou João, os filhos de Zebedeu, pescadores. Sim, nós temos sempre alguns argumentos para nos garantir que estamos seguros, argumentos para nos garantir a tomada de decisão, estamos tão certos, temos respostas quase que para tudo. Nós já temos a experiência de buscar em nós mesmos tantas vezes respostas para tomar decisões, temos recursos para nos dar segurança, temos o barco, temos os remos, nós vamos atravessar, nós estamos confiados que vamos atravessar. Mas aí vem o temporal torna as nossas seguranças inseguras, torna as nossas certezas em dúvidas, todo o nosso controle em desespero, todos os nossos recursos não servem para nada, se tornam inúteis. O temporal pode ser a crise no casamento, pode ser o filho, a filha que parece querer sempre o pior caminho, sempre escolhe a pior direção. Pode ser a crise financeira, pode ser uma pandemia criada por um vírus. E o nosso barco, que são os nossos recursos, estão submergindo, afundando nesse mar do obstáculo que achávamos que iríamos atravessar. O que fazer no desespero? O que você faz quando não sabe o que fazer? Os discípulos fizeram uma oração. Mestre, Senhor, não importa que pereçamos. Mestre, Senhor, não importa que pereçamos. Eles oraram, eles clamaram a Jesus. O Evangelho segundo Mateus relata esse mesmo texto, dizendo assim: Senhor, salva-nos, salve-nos, Senhor, estamos perecendo. No Evangelho de Mateus, a palavra que aparece é salvação. Aqui em Marcos, eles dizem: Senhor, estamos perecendo, estamos afundando, estamos morrendo. A oração pode ser diferente no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, mas o conteúdo da oração é a mesma, é o mesmo conteúdo. Intervenha, Senhor, porque nossos recursos, nosso conhecimento, a nossa força, a nossa técnica, não vão nos livrar dessa. Nós estamos perdidos. Nós confiamos demais no nosso barco, nós confiamos demais nos nossos recursos, nós confiamos demais na nossa experiência, nós confiamos demais na nossa razão, nós confiamos demais em nós. Nós não podemos nos livrar, porque um temporal veio. Nós não podemos nos salvar, porque o temporal chegou. Nós não podemos nos salvar, porque nós estamos perecendo. O nosso texto nos diz que enquanto os discípulos estão desesperados, estão assustados, temerosos, Jesus está na polpa do barco, sob um travesseiro, dormindo.
E Jesus estava na popa, diz o texto, dormindo. Eu gosto muito dessa cena. Quem conta a cena estava lá. Quem conta esse fato estava dentro do barco. A gente é até chamado para olhar na mesma visão de quem conta a história. É como se ele estivesse dentro do barco e vira para a direção da popa do barco. Ele que está tentando controlar o barco, tentando fazer o barco manter-se sem sossobrar. Ele então vira-se para a popa e vê Jesus dormindo sobre um travesseiro. A palavra que aparece aqui para travesseiro no original pode ser qualquer coisa que se coloca sob a cabeça para servir como amparo. Podia ser uma rede, podia ser uma rede de pesca, podia ser uma capa, nós não sabemos. Mas ele está dormindo, ele dormia. Nós já sabemos na Bíblia de um outro fato, que também um personagem dorme enquanto um temporal está acontecendo. É Jonas. Nós nos lembramos de Jonas. Jonas dorme enquanto os pescadores estão desesperados, enquanto eles estão clamando para os seus deuses, Jonas dorme. Jonas dorme o sono da negligência, Jonas dorme o sono da fuga. O sono pode ser uma fuga. Não se quer viver e encarar a vida de forma ativa, de forma responsável, deixou-se de ter coragem de viver, abandonou-se a esperança da vida, agora se quer dormir, se entrega-se então ao sono da apatia, da desesperança, do descaso, que cai o mundo à minha volta, eu estou nem aí. É o que Jonas faz quando dorme, é o que muitos fazem nesse tempo, desesperados, angustiados, sem esperança, eles se entregam ao sono, às vezes às drogas, às vezes é preciso colocar a droga no corpo para conseguir dormir, porque não se consegue mais descansar, porque o coração e a vida já não tem mais sentido. Tanto faz, é o sono de Jonas, mas esse não é o sono de Jesus. Muito ao contrário, Jesus dorme o sono da confiança, ele dorme no poder e no cuidado do Pai. Como diz no Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é o sono de Jesus. Ele dorme o sono da confiança, ele dorme o sono do cuidado, ele dorme o sono daquele que sabe que Deus está no controle. Jesus dorme cansado, sim. Ele passou um dia todo ensinando, pregando, proclamando, curando. Ele está cansado. Ele dorme porque é homem. Homens, pessoas humanas se cansam, precisam descansar, precisam repousar. Não se faz música sem pausa. Não se faz a vida sem as paradas da vida, sem o descanso do corpo. Jesus é homem e nos ensina que homens e mulheres, pessoas, gente, precisa também descansar. Não só o corpo, a cabeça. Nesse tempo de tecnologia, onde o mundo fica na palma da nossa mão, num celular, as pessoas já não descansam, deixam o celular em volta do lado da sua cama, a noite inteira, às vezes acordando para saber o que está acontecendo, se chegou alguma mensagem, não conseguem desconectar, mentes inquietas, mentes cansadas. Jesus nos fala para descansarmos. Homens e mulheres precisam descansar a mente e o corpo e o coração. Mas Jesus acorda e manda o vento parar, o vento se acalmar. Jesus tem todo o controle sobre o mar e sobre o vento, sobre o mar e sobre a tempestade. Ele é o Senhor que abriu o mar para libertar o povo. Ele é Deus. Ele dorme o sono do homem. Ele acorda e manda o mar se acalmar, porque é Deus, plenamente homem, totalmente Deus. É o nosso Jesus. Então Jesus perguntou para nós, diz o verso 40, nós podemos ler a pergunta de Jesus para os discípulos. Então Jesus perguntou-nos, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?
Eu não sei se você se lembra, mas eu convidei você para entrarmos no barco. Essa pergunta não é feita só para os discípulos, ela é feita então para você e para mim, para nós que estamos no barco com Jesus. Jesus está perguntando, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Ou como diz o Evangelho de Mateus, porque a fé de vocês é tão pequena. O que isso significa? Primeiro, não significa que Jesus estava dizendo para os discípulos, por que vocês não resolveram o problema? Por que vocês não mandaram o mar se acalmar? Por que vocês não mandaram o vento, a tempestade se aquietar? Essa leitura não cabe no texto. Ela cabe numa teologia distorcida, que acha que o homem é poderoso, que o homem é capaz de fazer as coisas que só Deus pode fazer. Isso não cabe no texto. Em segundo lugar, o que então significa? A pergunta de Jesus enfatiza que esses discípulos, e nós que estamos no barco, passamos por crises no crer, dificuldade de confiar, e temos medo. E essa dificuldade de confiar, esse medo de confiar, é o oposto da fé. O reverendo Dr. Mark Lloyd Jones disse que o medo é o oposto da fé, porque a fé é recusa de se entrar em pânico. A fé é recusa de se entrar em pânico. Eles cometeram um problema, por isso que eles ficaram com medo. Eles ficaram desesperados porque se esqueceram da palavra de Jesus. Você se lembra? Você que entrou no barco, você que foi chamado para andar com Jesus, para atravessar o mar da Galileia, você se lembra o que Jesus disse? Nós vamos para outra margem. Nós vamos passar para outra margem. Ele disse que chegaríamos do outro lado. Ele falou que nós chegaríamos do outro lado. O mar não será obstáculo. O vento, a tempestade não pode impedir. Isso nos ensina que entre a partida e a chegada, no trajeto entre a partida e a chegada, podemos enfrentar tempestades, mas elas não vão sossobrar o barco. Isso nos chama a ter paciência, porque entre a partida e a chegada, precisamos aprender a confiar que Deus está no controle. Precisamos aprender a descansar em Deus que está no controle. Precisamos clamar ao Senhor e aprender a ter paciência de saber que chegaremos do outro lado, apesar das tempestades. Eu sempre canto com a minha filhinha de 10 meses, uma música que talvez você conheça tão bem, talvez cante com seus filhos, mas eu canto com ela como se estivesse fazendo uma oração. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem. O nosso texto termina com uma pergunta. Verso 41 diz que ficamos possuídos de grande temor e falávamos uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Evangelho nos fala que os discípulos ainda não sabem, mas nós sabemos. Este que até o vento e o mar obedecem é o Senhor, é o Messias esperado, é Jesus, o nosso Salvador, é aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar viva esperança e que está conosco todos os dias. Ele prometeu, caminha conosco, anda conosco, é aquele que nos ama, é aquele que nos perdoa, é aquele que nos fala o coração. Vamos, portanto, clamar, vamos, portanto, orar a Jesus, vamos dizer, Senhor, salve-nos. Vamos orar, Ele é poderoso, poderoso que faz com aquilo que os nossos recursos não podem fazer, aquele que faz o que o nosso conhecimento não pode resolver, aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Vamos orar, crendo na Sua palavra. Ele disse para você e para mim que nós chegaremos do outro lado. Sejamos pacientes, a fé é recusa de se entrar em pânico. Jesus continua no barco. O nosso barco pode ser pequeno,
Nosso barco é pequeno, mas Ele segura na nossa mão. Que Jesus nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como nós precisamos aprender, Senhor, a descansar o nosso coração. Apressados, angustiados, temerosos, ansiosos, impacientes. Confiamos demais os nossos recursos no nosso barco, na nossa razão, na nossa experiência. Ó Deus bendito, mas eis que o mar que temos que atravessar, tem uma tempestade. É o obstáculo dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas. Ó bendito Senhor, precisamos tanto da Tua boa mão sobre nós. Precisamos da Tua graça que nos sustenta. Ó Deus, quando olhamos para as situações à nossa volta e parece que o nosso barco está afundando, os nossos recursos não solucionam o problema, a nossa fé parece ser pequena demais. E parece que a nossa experiência é que o Senhor está dormindo. Ficamos então perplexos, angustiados. Ó Deus, onde estás? Não te importas que pereçamos. Salva-nos, Senhor. É o cônjuge que clama pela cura no casamento, no relacionamento. São os pais que clamam pelos filhos, são os filhos que clamam pelos pais. É o coração passando pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, clamando por vida, clamando por esperança, clamando por sentido de viver. Oh, Senhor, a nossa fé é pequena, os nossos recursos são incapazes de nos fazer atravessar esse lago, esse mar, passar por esse temporal. Carecemos do Senhor. Queremos reconhecer que carecemos do Senhor. Porque se o Senhor não nos acudir, se o Senhor não vier ao nosso encontro, se o Senhor não estender a sua mão sobre nós, não há esperança para nós. É por isso que Tu és Deus da nossa vida. Por isso que nós somos o Teu povo, o povo do Teu pastoreio, ovelhas da Sua mão. Nós confiamos em Ti. Entregamos nossa vida a Ti. Esperamos em Ti. E confiamos na Tua palavra, que nunca falha, que nunca falhará. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.